Vamos lá. É isso aí, pessoal. Começando mais um Cultura Mundi e hoje mais um bate-papo internacional. Antes da gente de apresentar o nosso convidado para você, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber as nossas notificações. Também deixe seu comentário, seu like. Isso é muito importante para ajudar a gente a expandir o nosso trabalho. E temos nosso primeiro patrocinador aqui do canal, Livraria Papiros. Ela vai estar conosco aqui nos próximos vídeos em diante. E fica ligado nas nossas redes sociais que logo, logo vai ter sorteio de livros, né? Gentilmente cedidos pela Livraria Papiros. Eles entregam livros para todo lugar do país. Então, fique esperto que daqui a pouco, logo, logo, nós vamos fazer uma chamadinha ali e explicar como serão as regras dos nossos sorteios. Chegamos, então, hoje um bate-papo muito bacana, ele que é do interior de São Paulo, baita homem bonito, do zóio claro, coisa boa, de Botucatu, né, para o mundo, Diogo Fedrizzi. Cara, muito prazer, muito legal reencontrá-lo, poder bater um papo com você e saber da sua história. O que você foi fazer aí, cara? Ronaldo, saudações a você, obrigado pelo elogio, saudações a todo o público. Como você sabe, parte da minha trajetória, né, a gente já se conhece de Botucatu, eu me formei em Direito, atuei como advogado em Botucatu por mais ou menos uns 3 anos, e há 3 anos atrás eu decidi mudar minha carreira, mudar minha profissão, me tornei modelo, e eu decidi naquele momento fazer em Istambul, por ser um local extremamente estratégico, né, eu estou no lado... Istambul fica entre o continente europeu e asiático, né? A única cidade no mundo que tem essa divisão. Eu moro no lado europeu, então eu estou próximo de todos os países que eu preciso trabalhar. Aqui também tem um mercado muito bom, a economia turca, apesar da inflação e de alguns problemas políticos, mas ainda assim é uma economia muito forte, uma economia muito boa. E é um local estratégico tanto para o norte da África, quanto para a Ásia, quanto para a Europa. Então, e com um custo de vida razoável em relação à Europa, ainda é um custo de vida muito bom. Então, eu decidi fixar minha base na Turquia e daqui eu acabei viajando para vários outros locais e, como te falei na introdução, eu estou indo para a Rússia daqui a um mês. Então, vai ser uma nova jornada, vou passar alguns meses lá, mas da mesma forma, é um local estratégico, eu consigo me movimentar aqui muito fácil, muito mais barato também. E sempre nesse trabalho de modelo, né, cara? Deve ter encontrado pessoas bacanas, pessoas incríveis e, além disso, acumulado muitas experiências, né? Quais delas, até agora, foi a mais marcante para você? Em qual país e por quê? Então, realmente, o bom dessa profissão é que permite que eu viaje muito e tenha contato com gente do mundo todo, né? Então, eu sempre viajei, tive em vários locais, e cada local do mundo é uma experiência totalmente diferente. Você acaba entendendo um pouco a mentalidade dos povos, a cultura, as tradições. E isso é muito válido, porque a gente para de julgar o mundo com a ótica regional que a gente tem, né? Aquela ótica mais provinciana de achar que todo mundo pensa da mesma forma, todo mundo acha da mesma forma, todo mundo compartilha dos mesmos valores, e não é bem assim. A Turquia é um país muçulmano, majoritariamente muçulmano, mais de 90% da população aqui é muçulmana, depois tem uma minoria de ortodoxos, mas eu tive nos Balcãs também, que é uma maioria de cristãos ortodoxos, também é uma área de conflito permanente, historicamente, né? Mas também que é muito interessante conhecer. O Líbano eu tive recentemente também, é um país incrível. Acabei vendo bandeira no Brasil em todo lugar. A impressão que eu tive é que o libanês é mais nacionalista do que nós somos. Eles têm um carinho muito grande pelo Brasil, porque eles tiveram uma crise, uma crise migratória no passado, né? Então, a gente tem uma comunidade de libaneses gigante aí no Brasil. E é difícil mencionar as experiências, Ronaldo, porque já passei por tanta coisa boa e ruim aqui, né? A gente já passou por terremoto, atentado à bomba, que foi a 400 metros do meu apartamento, aqui em Istambul. Meu prédio já pegou fogo, não exatamente o meu apartamento, mas um dos apartamentos acima do meu. A gente já passou por todo tipo de situação, que no Brasil é uma coisa até fora da realidade, né? Atentado terrorista, terremoto, felizmente não é parte do nosso cotidiano. A gente tem outros problemas que aqui a gente não tem. Por exemplo, eu não preciso me preocupar em relação à segurança pública aqui. Você pode ir tranquilamente para um bar, deixar a tua carteira em cima da mesa, ir no banheiro, sair, suas coisas vão estar lá em cima.
você anda por qualquer local, qualquer horário, sem nenhum problema. Então, são problemas diversos, né? Mas as experiências são muito boas no geral, porque eu tenho essa oportunidade de ter contato com gente do mundo inteiro. Minha rede de amigos aqui são de pessoas da Rússia, da Ásia, do norte da África, da Europa em geral, América do Sul. Então a gente tem a oportunidade de ter essa troca de conhecimento, de contato. Fica até difícil eu mencionar um ponto específico em relação à experiência. Bacana, cara, que legal. Gosta de aventuras, gosta do perigo, né? Vai para a Rússia. Falando em sobreviver algumas coisas, né, cara? A gente teve acho que uns 15 dias atrás, mais ou menos, né? 11 dias. 11 dias, né? O terremoto aí na Turquia, que foi devastador, né? Cara, como que foi? Como que vocês estão? Vocês chegaram a conhecer gente que perdeu tudo? Como que tá aí? Então, a gente foi... Aqui a Turquia, ela é uma região sísmica muito sensível, incluindo Istambul, né? A gente passou por alguns terremotos aqui de uma escala bem menor, 13, 3,5, não chegava a 4. Então, você sente o tremor, mas não vai abalar o edifício, não vai derrubar, não vai acontecer nada. Agora, o que aconteceu no sul da Turquia e norte da Síria foi de 7,8. Se fosse aqui, seria devastador, seria 1 milhão de mortes, provavelmente, seria algo nesse sentido, porque os prédios são antigos aqui na cidade, né? Então, a gente recebeu a notícia pela manhã, mas o tremor aconteceu às 4:30 da manhã, que foi terrível, porque não permitiu que as pessoas pudessem sair. E alguns prédios, eles desmoronaram em 7, 8 segundos. Então, era impossível, por mais rápido que a pessoa fosse, de se evadir do local. Eu tenho amigos daquela região, porque é uma região grande, Ronaldo. Imagina, é o tamanho da Inglaterra. Seria um estado um pouco maior que o estado de Sergipe, né? Toda a área afetada ali. São várias cidades, dois países, 2 regiões. Então, eu tenho amigos que têm parentes naquela área, alguns parentes que faleceram nesses eventos, ou que perderam as casas, enfim. Até o último momento que eu vi, era mais de 41 mil prédios que foram totalmente perdidos, né? Que não vão ter que ser, ou já foram derrubados, ou que vão ser implodidos agora recentemente. Mas é uma situação triste, teve uma mobilização nacional aqui, eu estou ajudando de vez em quando a fazer o carregamento dos caminhões, a levar suprimento para essas pessoas, todo mundo está se mobilizando para ajudar. É uma crise humanitária sem precedentes na Turquia, né? O último terremoto nesse mesmo nível foi na época do Império Otomano, 550 anos atrás. Então, eles não tiveram uma descarga de energia tão grande, sísmica, desde aquele período, que veio se acumulando nos últimos 500 anos, né? Então, e agora, essa semana, os resgates acabaram, porque a chance de encontrar alguém com vida após uma semana era extremamente remota. A gente está no inverno aqui, né? Só é importante a gente lembrar que no hemisfério norte a gente está no inverno. Apesar da minha camisetinha aqui, lá fora está um pouco frio, deve estar uns 2 ou 3 graus, mas naquela região chega a estar -10, -9, -12. O que dificultou bastante também a condição da vítima, né? Então, e até aquele momento, o resgate tinha que ser feito de forma mais cuidadosa, para conseguir ainda resgatar alguém. A partir dessa semana, eles são feitos de forma mais rápida, né? Então, acredito que o número de vítimas aí vai subir bastante nos próximos dias. Eu parei até de acompanhar, Ronaldo. A última vez que eu vi, foi alguns dias atrás, tinha mais de 30 mil mortos. Então, eu parei de fazer o acompanhamento diário, porque é bem triste, assim, é uma coisa que abalou bastante. Você vê até a fisionomia das pessoas, o abalo moral, isso é uma coisa evidente, a gente vê na rua isso, né? Você pergunta para as pessoas aqui se elas estão bem, as pessoas, né, dentro do possível, da forma que dá. Então, abalou completamente aqui o país. Eu imagino. E como que é viver num país de conflitos, né? Porque também tem esses seus conflitos. Você falou que teve um atentado a 400 metros do seu prédio, né? Como que é, cara, viver intensamente o tempo inteiro? Então, eu moro no centro do centro de Istambul, né? Então, o assentado foi na rua Istiklal, que é uma rua de comércio, seria mais ou menos uma paulista em São Paulo aí pra gente. Istambul não é a capital, mas é a cidade mais importante da Turquia. Então, o acidente foi... E aqui, realmente, a Turquia, ela vive um momento muito turbulento. Aliás, sempre viveu desde o período otomano, né?
Então, aqui eles têm problemas com os curdos, tem uma organização que o governo turco denomina como terrorista, que faz ataques terroristas a cada 3 ou 4 anos, pelo menos, a gente tem alguma coisa nesse sentido. Existem problemas territoriais com a Grécia, existem problemas com a Síria, existem atritos com o Irã. É um eixo político extremamente complexo, extremamente conturbado, né? Agora, com a guerra da Ucrânia, da mesma forma, porque a Turquia faz parte da NATO, da OTAN, mas a Turquia não aplicou nenhum tipo de sanção contra a Rússia. A Turquia está fazendo está nessa neutralidade, mantendo o Bósforos, né, que é o braço de mar que liga o Mar Negro ao Mar de Mármara, que dá acesso, né, para os outros mares abertos para a Rússia. Então, é uma zona extremamente tensa naturalmente, então, e que agora foi inflado ainda mais, né? Porque você teve o atentado, você teve a guerra há praticamente um ano atrás, vai dar um ano agora, a gente vai ter um ano de guerra. Você tem a relação com o PKK, que é o partido curdo que faz a maior parte dos atentados terroristas aqui na Turquia. Então, é uma situação geopolítica extremamente tensa aqui. Então, sempre foi, e nesse momento agora está no ápice, principalmente porque a Turquia vai passar por eleições daqui a 2 meses, então é uma outra tensão que está sendo levantada aqui. Entendi, cara. Realmente, a todo momento a flor da pele, né? Olhos na testa, olhos na nuca, porque pode ser que você esteja tomando um café e de repente você se torna uma vítima, triste, né? Seja de terremoto, né? Por causas naturais, né? Ou seja, por atentado, por briga dos outros, né? É triste, mas enfim, é uma coisa que acho que todo mundo deve perguntar para você: você é louco? O que você foi fazer aí, né? Vem embora logo, né? No Brasil não tem nada disso. Mas é o que eu E falo, aí? por exemplo, esse problema é real, existe atentados aqui, assim como existe na Europa e em alguns outros lugares, mas eu falo, o problema de segurança pública no Brasil é tão grande que a chance de você ter um problema de segurança pública no maior... O Brasil é muito mais arriscado você viver do que aqui. Como eu te falei, aqui você não se preocupa com furto, com roubo. As pessoas não sabem o que é roubo aqui. Eles não conseguem conceber a ideia de alguém chegar com uma arma e te levar seus bens. Isso, você tem que fazer um teatro para o cara conceber a ideia. Eles não sabem o que é isso. Então, o problema de segurança pública aqui é inexistente, basicamente. Você não tem esse tipo de preocupação. Por outro lado, vez ou outra você tem alguma tensão com isso, mas ainda assim eu vivo muito mais tranquilo aqui quando eu saio na rua do que quando eu estava no Brasil, com certeza. Que hoje em dia acho que é a grande questão nossa, né? O maior problema que o Brasil enfrenta, basicamente, é a segurança pública. Sim. E falando nisso, as maiores dificuldades que você teve quando você se mudou para valer, assim, né? Porque você já teve outras experiências internacionais, alguma coisa nesse sentido. Acho que seu irmão também é modelo, né? Sim, Já, sim. já morava fora antes, não é isso? Sim, E aí, exatamente. e aí você decidiu se mudar de vez. Qual foi a maior dificuldade sua? O que você estranhou logo de cara? Meu irmão ele já morava fora do Brasil há mais de 10 anos, né? Ele passou por vários lugares, Ásia, Estados Unidos, Europa. E no meu caso, aqui na Turquia, existe um choque cultural completo, né? A mentalidade é completamente outra, a religião é completamente outra, mas a personalidade do turco é muito parecida com a nossa, no geral. Eles são os caras engraçados, eles são abertos, é um povo bem acolhedor. Para mim, a maior dificuldade foi em relação ao inglês, no primeiro momento, né? Eu tinha aquele inglês extremamente básico, que quando você é defrontado com aquilo, precisa pôr em prática, você vê que você não sabe absolutamente nada. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi o turco, que é muito mais difícil que o inglês, não tem nem como comparar. É outra estrutura, é outra origem, é outra raiz, né? Então, esse foi o segundo desafio, conseguir desenvolver pelo menos o turco básico, porque aqui na capital, aqui em Istambul, em algumas outras cidades grandes, você ainda encontra pessoas que falam inglês, mas se você sair desse eixo turístico da Turquia, é inexistente, as pessoas não falam. Então, o primeiro passo foi o inglês e o segundo passo foi o turco, já que a questão religiosa e a questão cultural, eles são bem abertos, estão muito acostumados a receber turistas da Europa inteira aqui. Isso que eu ia perguntar, né? Você foi muito bem recebido aí no primeiro momento.
Sim, eu Não fui, chegou. fui. Não, O Brasil, a gente tem uma vantagem muito grande, Ronaldo. A gente tem aquele chamado soft power, né? Que é o poder de projeção de um país em relação a outros países. E o Brasil deveria explorar isso muito mais, mas bem ou mal, em qualquer local que a gente chega, a gente é bem recebido por ser brasileiro. Tem algumas exceções, porque alguns brasileiros dão um mau exemplo em alguns países da Europa, a gente tem noção disso, mas no geral, as pessoas gostam muito do nosso futebol, do carnaval, do brasileiro, ser aquelas pessoas engraçadas, abertas, né? Aqui na Turquia, por exemplo, não sei se você vai lembrar, tem o Alex de Souza, que foi um jogador de futebol famoso, chegou a jogar na seleção. Aqui ele é uma lenda, tem monumentos, o cara tá vivo ainda, ele não é muito famoso no Brasil, mas aqui tem escultura do cara. Então, quando você fala do Brasil, o pessoal já associa esse cara, o pessoal já gosta de você naturalmente. Então, os turcos são muito acolhedores com a gente no geral. que bacana, que legal. E vai para a Rússia, lá, o que você vai fazer lá, cara? Cara, eu gosto muito, Ronaldo, de visitar países que vão me agregar alguma coisa, seja de conteúdo filosófico, moral. É... Em geral, eu gosto de países que têm uma história, que têm cultura, que têm arquitetura. Então, a Rússia é um desses países que eu sempre quis visitar. Surgiu a oportunidade de ir para lá agora recentemente, estou indo daqui exatamente um mês. E eu quero passar alguns meses lá, porque quando eu gosto de ir para passar algum tempo nos países que eu visito, exatamente para você conseguir absorver a cultura, a mentalidade daquele povo. E então, basicamente é isso. Estou indo para trabalhar, mas também eu quero poder ir a fundo na Rússia, conhecer a Rússia profunda, né? A Rússia das tradições, dos valores, de toda a história dos Romanov, soviética, né? Poder explorar um pouco da cultura. Claro, entendo o momento que eles estão passando lá. Se possível, eu quero tentar ir para algumas das regiões afetadas ali no Donbass também, para entender qual que é a realidade daquelas pessoas. Eu, como um curioso, de alguém que gosta de estudar geopolítica, eu acompanho, eu estudo isso basicamente diariamente, mas, se possível, eu quero estar no local. Não falo russo ainda, comecei a estudar recentemente russo, é um outro desafio, né? Mas eu vou tentar fazer isso. Eu gosto de tentar conversar com as pessoas, entender o que acontece, entender todas as razões e não ficar só no que a mídia passa, que geralmente é um lado da história, é uma versão bem... principalmente eu acompanho as mídias do Brasil, quando mostram alguma coisa aqui da Turquia, lá da Rússia, eles passam uma coisa totalmente deturpada. É uma narrativa que foi construída e eles estão passando para todo mundo de forma sem nenhum tipo de isonomia, né? Então, eu não gosto disso. Eu gosto de tentar entender o que aconteceu, quais são as razões, ouvir ambos os lados. Isso é uma coisa que eu não vejo geralmente a mídia fazendo, né? Então, por isso que eu gosto de tentar ir aos locais e explorar isso ao máximo possível. Experiência incrível, né, cara? Isso ninguém tira de você, né? Podem tirar do que foi de você, mas essa experiência que você adquire em cada visita, em cada país que você pisa, é maravilhoso, né? Eu falo que eu tive a oportunidade de estar na China por 2 vezes, uma delas eu morei lá. Então, foi ali que eu comecei a entender, mais ou menos ainda, porque não foi muito tempo, né, aquela coisa, mas comecei a entender um pouquinho o que é viver como um chinês, né, comer como um chinês, pegar o metrô como um chinês, né, morar como um chinês. Então, quando você faz isso, realmente sua visão muda, do que você apenas ser um turista, onde o ônibus da excursão te pega na porta do hotel, te leva para o ponto de excursão, né, é diferente realmente, é bem diferente. Mas é legal, cara, que bacana. Estamos chegando no final do nosso bate-papo e eu quero já fazer o convite de quando você estiver estabelecido na Rússia, a gente voltar a conversar novamente, porque vai vir um quadro novo aqui para o nosso canal e nós vamos conversar com brasileiros que moram em outros países, falar da experiência, falar de como estão as coisas por lá, né? E aí você trazer essa outra realidade, essa outra vivência aqui para o nosso canal, para o pessoal que acompanha a gente. Está feito o convite, então, Diogo. Paulo, eu fico à disposição em qualquer lugar que eu tiver. É sempre um prazer falar com você. Você é uma pessoa que eu tenho muita estima, muito carinho. Sempre tive, desde os nossos tempos de escola. Então, claro, com certeza. Assim que eu me estabelecer lá, assim que eu tiver tempo e oportunidade para explorar um pouco mais, para entender um pouco mais da mentalidade daquele povo. De certa forma, eu já faço isso, porque a maior parte dos meus amigos são russos e ucranianos aqui, por incrível que pareça.
Eu moro num bairro que a maior parte das pessoas que saíram da Rússia, que saíram da Ucrânia, eles moram no meu bairro aqui. Então, eu consigo conversar com todo mundo, eu consigo ter esse contato primário com todos eles, né? Mas assim que eu me estabelecer, com certeza, vamos se falar, se me liga, a gente continua o bate-papo aí e a gente contribui da forma que for possível. Legal, legal. Em primeira mão, então, hein? Esse nosso anúncio do novo quadro aqui, ninguém sabia. Agora Olha, foi revelada a surpresa. O pessoal que quer acompanhar seu trabalho, né? Quiser seguir, né? Acho que com certeza você vai fazer alguns registros dessa sua mudança também, né? Onde que eles podem te encontrar para poder olhar essa beleza toda? Ronaldo, o único contato que eu tenho, na verdade, a única rede social que eu mantenho com o público é o Instagram. Não sou muito ativo, mas ainda assim, ali eu acabo postando bastante coisas dos países que eu passo. Como eu te falei, estive no Líbano recentemente. Mostrei muita coisa do Líbano, que é um país de uma cultura riquíssima, vi coisas maravilhosas lá. Então, e filmei alguns lugares ao vivo que eu estava passando pelo Líbano, né? Baalbek, as primeiras cidades da civilização, né? Então, eu sempre faço isso, eu vou continuar fazendo. Então, o único meio, na verdade, que eu tenho é o Instagram, que é @DiogoFedrizzi1. Eu não sou tão ativo lá, mas ainda assim eu acabo postando sempre algumas coisas referentes aos lugares que eu estou, algumas curiosidades. Então, para quem quiser acompanhar aí, eu vou estar alimentando lá. Maravilha, legal, legal. Diogo, mais uma vez, muito obrigado. Cuidado aí, né? Mantenha-se vivo, mantenha-se bem, né? Mantenha-se saudável. E agradeço mais uma vez por enriquecer aqui o nosso trabalho aqui no nosso canal. Ronaldo, muito obrigado pelo convite. Agradeço a você, agradeço a todo o público, todos os meus amigos de Botucatu, minha família. Um beijo para todos vocês, que às vezes eu não tenho tempo de ficar falando com todo mundo, fazendo live. Vou até aproveitar o ensejo aí para mandar um beijo para todo mundo através do teu canal. Obrigado, Ronaldo. Me coloco à disposição sempre que você quiser. Maravilha. Valeu, galera. Valeu. Obrigado.